Pilatos defende Jesus. Formada a culpa de Jesus pelo juízo do Sinédrio, foi ele, ato contínuo introduzido na presença de Pilatos, governador romano, para que este sancionasse a sentença e lhe desse execução. Aos sacerdotes e príncipes dos judeus não era lícito transpor o limiar do pretório romano. Segundo as suas leis cerimoniais, semelhante ato os tornava imundo e os excluía da participação na solenidade da Páscoa. Na sua cegueira, não podiam ver que Cristo era ele próprio o Cordeiro da Páscoa e que, matando aquela festa, havia de perder toda a sua importância. Quando Pilatos olhou para Jesus, notou nele um homem de aspecto nobre e de porte digno. Seus traços fisionômicos não revelavam nenhum vestígio de crime. Voltando-se por isso para os sacerdotes, Pilatos lhes perguntou: Que acusações trazeis vós contra este homem? Seus acusadores, que não estavam dispostos a entrar em pormenores, não tinham resposta preparada para esta pergunta. Cônscios de que não existiam depoimentos legítimos fundados nos quais pudesse requisitar a condenação de Cristo, suscitaram contra ele falsas testemunhas, as quais disseram: A este temos achado pervertendo a nossa nação e vedando dar tributo a César, dizendo que ele é o Cristo. Isso era falso, porquanto Jesus mesmo havia pago o tributo e ensinado os seus discípulos que fizessem outro tanto. Interrogado uma ocasião pelos escribas sobre a questão do tributo, ele lhe dissera: Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Pilatos não se deixou iludir com tal depoimento. Voltando-se para Cristo, perguntou-lhes: Tu és o rei dos judeus? Responderam Jesus: Tu o dizes. Diz essas palavras, Caifás e todas as suas comitivas apelaram para o testemunho que Pilatos mesmo acabava de ouvir da boca de Jesus, de que ele era, com efeito, réu do delito de que o acusavam, e pediam em voz alta a sua condenação. Como Cristo nada respondesse aos seus acusadores, disse-lhe Pilatos: Tu não respondes coisa alguma? De quantos crimes te acusam? Mas Jesus não respondeu mais palavras, de sorte que Pilatos estava admirado. Pilatos não via nele crime algum, e quanto aos seus acusadores, estes nenhuma confiança lhe mereciam. O nobre aspecto de Jesus e o porte sobremaneira digno do Filho de Deus estavam em contraste direto com a exaltação e a fúria dos seus delatores. E isso produziu uma tal impressão em Pilatos que o deixou plenamente convencido da inocência de Jesus. Esperando ouvir dele a verdade, Pilatos chamou-o a si no pretório e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus não lhe deu resposta direta, mas perguntou-lhe: Tu dizes isso de ti mesmo, ou foram os outros o que tu disseram de mim? O Espírito de Deus estava operando sobre Pilatos, e a pergunta de Jesus tinha, por fim, induzi-lo a um exame mais consciencioso do seu coração. Pilatos havia compreendido a pergunta. Tinha o coração aberto diante de seus próprios olhos e sentiu que na alma lhe estava germinando a convicção. Nesse momento, porém, um sentimento de orgulho apoderou-se dele, e voltando para Jesus, disse-lhe: Porventura sou judeu, eu? A tua nação e os pontífices são os que te entregaram nas minhas mãos. Que fizeste tu? A ocasião propícia não mais tornaria a apresentar-se a Pilatos. Jesus, desejando fazer entender a Pilatos que ele não tinha vindo para ser rei na terra, disse-lhe: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, certo de que os meus ministros haviam de pelejar, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora não é daqui o meu reino. Disse-lhe então Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e ao que vim ao mundo foi para dar testemunho da verdade. Todo o que é da verdade ouve a minha voz.
Pilatos tinha tido o desejo de conhecer a verdade. As opiniões acerca da verdade em matéria de religião já divergiam naquele tempo, como divergem hoje. A sua mente estava confusa, estimulado pelo desejo de conhecer a verdade e de saber como poderia ser obtida. Pilatos perguntou a Jesus: "Que é verdade?" Pilatos, porém, não esperou a resposta. O tumulto da turba estacionada fora do pretório tocava os extremos e Pilatos foi coagido a deixar a sua posição de discípulos aos pés de Jesus para reassumir a de governador romano. Vindo para fora, falou ao povo de modo positivo, dizendo: "Eu não acho nele crime algum." Essas palavras, saídas do lábio de um juiz gentil, envolviam uma reprovação esmagadora da pérfida e falsidade dos príncipes de Israel que ousavam incriminar o Salvador. Quando os sacerdotes e anciãos do povo ouviram este juízo a Pilatos, sua decisão, seu ódio não conheceram mais limite. De longa data havia forjado planos e suspirado por esta ocasião, e agora que entreviam a possibilidade de soltura de Jesus, experimentaram ímpetos de dilacerá-lo. Não podendo mais conter-se como dementes em terríveis deprecações, comportando-se como verdadeiros demônios. Em alta voz começaram a acusar Pilatos, ameaçando-o com vexões por parte do governo romano. Acusavam Pilatos de recusar-se a condenar alguém que eles afirmavam ter insurgido contra César. Então puseram a clamar. Ele subleva o povo com a doutrina que prega por toda a Judéia, desde Galiléia, onde começou, até aqui. Até aí, Pilatos não havia cogitado absolutamente de condenar a Jesus. Estava firmemente persuadido da sua inocência. Ouvindo, porém, que Jesus viera da Galiléia, decidiu enviá-lo a Herodes, que era o governador dessa província, e que nessa ocasião se achava em Jerusalém. Procedendo assim, Pilatos imaginava subtrair-se à responsabilidade do julgamento e a pô-la sobre Herodes. Jesus estava extenuado pela fome e muito cansado em consequência da falta de repouso. Além disso, sofria muito em razão do trato cruel que lhe era infligido. Isso, não obstante, Pilatos tornou a entregá-lo aos soldados, que o conduziram para fora debaixo de ultrajes e insulto da ímpia plebe.